E você pode ir abrindo a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Na semana passada nós falamos sobre Jericó, né? Você ouviu a pregação. Jericó caiu e nunca mais vai se levantar. Todas as muralhas já foram derrubadas por Cristo na cruz do Calvário. Se eu ver isso, entender isso, eu serei bem-aventurado. E hoje nós vamos falar dos 7 mergulhos de Naamã, né? Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Então nós vamos explicar algumas coisas boas para abrir o teu entendimento, explicar o que fazer e o que não mais fazer. Então, abra aí sua Bíblia, segundo Reis, capítulo 5. E acompanhe, mantenha a tua mente bem ligada para ouvir a palavra de Deus, né? Você visitante, né, que não está acostumado com a igreja, você presta atenção na palavra. Pode te agradar como pode não te agradar, né? Mas você sendo sábio, você julga todas as coisas, retenha aquilo que é bom. Posso ler? Versículo 1, nós vamos ler bastante, hein? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Parfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado, com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais lá, já que apenas te disseste: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Voltou o homem de Deus
ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis aqui agora, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Depois você vai ler a história. Ele tinha um moço chamado Geazi, que foi atrás desse homem e mentiu e ficou com alguns dotes de prata lá, e a lepra que estava em Naamã caiu sobre ele. Mas isso não vem ao caso. Vamos orar, sim. Muito bem, meus queridos. Nós vemos esse texto hoje em dia muito sendo usado, né? E muitas pessoas se utilizam desse texto para fazer aquelas campanhas de 7 dias, os 7 mergulhos de Naamã, né? E eles prometem que se você for lá, fizer aqueles 7 cultos, der pela fé aqueles 7 mergulhos, então você vai obter uma cura de Deus. Então esse texto é muito usado para levar as pessoas a campanhas, a irem na igreja, pegarem os envelopes e se comprometerem a estar lá e participar de todas essas coisas. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso, né? Leva a tua mente lá para o Novo Testamento, procura lá alguns dos apóstolos, levando as pessoas a praticarem isso, usando esse próprio texto, que é um texto que está na palavra de Deus, para moverem as pessoas a fazer qualquer coisa na nova aliança. Se você procurar certinho, você vai ver que alguns dos apóstolos nunca falaram nada de Naamã, nunca falaram nada da lepra de Naamã, nunca pregaram a respeito disso no Novo Testamento. O que eles pregavam era apontar Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então quero que você tenha uma mente renovada, né? Esse homem aqui, Naamã, oficial de prestígio diante do rei da Síria, um herói de guerra, alguém com muita fama, porém ele era leproso. Você já chegou a ver algum leproso? Não. Hoje em dia, cuidar da lepra, como que chama a lepra no dia de hoje? Hanseníase, né? Isso mesmo, a lepra no dia de hoje. Inclusive eu tinha um amigo que tinha essas coisas todas. Existe um monte de remédios, mas naquele tempo era uma coisa terrível. De acordo com a lei, tinham que afastar a pessoa por um determinado tempo, e só com uma autorização do sacerdote é que ela poderia voltar e se misturar com o arraial, se tivesse curada. Se não tivesse curada, ela era mantida longe, para que não contaminasse ninguém do povo, né? Então, esse homem estava nessa situação. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a doença. De onde vem a doença? Por que a doença existe? Por que a doença existe? Os governos gastam milhões todos os anos com remédio, com médicos, com hospitais. É só você ir no hospital. Nós que estamos com saúde, não vamos ao hospital nenhum, graças a Deus, né? Nós não temos a visão de quanta gente agora está em estado terminal, quanta gente existe nos hospitais agora, desde crianças até idosos, sendo destruídos por alguma enfermidade, sendo corroídos por alguma enfermidade, né? A enfermidade é uma coisa que assola a humanidade desde o princípio. É uma coisa horrível, né? A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas a enfermidade também faz a mesma coisa. Ela rouba, mata e destrói a vida de uma pessoa, não é? Agora, eu preciso ter compreensão como essa enfermidade veio a existir, como as doenças vieram a existir. Por que elas existem? Por que elas combatem contra a natureza humana? Por que elas matam o homem e perseguem o homem a todo tempo? Qual é a origem da doença? Por que ela vem, né, constantemente contra toda a humanidade? E a doença é uma desgraça
que assola nações inteiras, mata muita gente ao mesmo tempo. Todas as nossas crianças têm que ser vacinadas, né, nesse período inicial para ter resistência, né, ter condições de resistir a diversas doenças que existem. Mas qual é a origem da doença? Por que a doença está aí? Então vamos trabalhar um pouquinho nisso para falar da lepra de Naamã. Então vamos lá, Romanos, está cansado, né? Romanos 5,12. Romanos 5,12. Coisa horrível a doença, coisa terrível a doença, né? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma outra coisa chamada morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nós temos explicado muito isso. O que é o pecado? É um sistema de destruição, um sistema contaminado, maligno, que entrou no nosso mundo através da queda do homem. Um sistema de destruição que está em toda a humanidade, em todo o nosso planeta, destruindo o planeta, destruindo o ser humano, destruiu o ser humano, separou o ser humano de Deus. O ser humano ficou destituído da glória de Deus, condenou toda a raça humana. A palavra que pecado que entrou no mundo é um sistema de destruição. Você pode ver que o mundo está num sistema de destruição. A raça humana está num sistema de destruição. Isso é o pecado, e dentro disso existem as obras que são pecados, produzidas pelo homem pecador. Mas e essa outra coisa que entrou também pelo pecado, por esse sistema? Você entende esse sistema de destruição? É só você ligar a televisão e ver. É só você ligar o noticiário. É o homicídio, é coisas terríveis acontecendo o tempo todo. O ser humano pervertido, destruído, contaminado, um matando o outro, coisas terríveis acontecendo toda hora, em todos os momentos, no mundo inteiro. Não é? Crianças dando tiro, matando outros na escola, uma perversidade terrível. Isso é o pecado, é um sistema de destruição, de corrupção que está no nosso mundo e está em nós também. E pelo pecado entrou uma outra coisa, chamada morte. Então qual é a origem da doença? Depois que Adão pecou, a terra entrou debaixo de maldição, e as doenças vieram existir por causa do pecado. As doenças vieram a existir. Então quando você vê uma criança defeituosa, você vê uma criança que morre no hospital, você vê alguém com câncer, doenças graves, outras não. Você tem que entender isso. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então a doença, ela teve origem na queda do homem, na entrada do pecado no mundo. Então aí é que surgiu a doença. O corpo do homem ficou enfraquecido, a natureza do homem se tornou uma natureza caída. O corpo do homem se tornou um corpo do pecado, corpo da morte, corpo da vergonha, da humilhação. E a partir daquele instante, as doenças começaram a brotar na face da terra. Se você acompanhar a Bíblia desde o começo, você vai encontrar diversas pessoas de Deus que ficaram doentes. E nesse nosso tempo, então, milhares e milhares de pessoas ficam doentes. Então a doença existe por causa do pecado, esse sistema maligno que entrou no mundo através da queda de Adão, não é? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus, ele olha lá do céu, e existe alguma coisa que agrada o coração dele, vendo uma humanidade perdida, doente, sendo destruída por causa da doença? O que você acha? Você acha que Deus tem prazer na doença? Deus tem prazer em ver um ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, ver ele doente, destruído por um câncer? Você acha que Deus tem prazer? Você acha que dentro do plano de Deus pode ter alguma coisa favorável a isso na vida de uma pessoa? Eu quero que você pense, porque a doença é uma desgraça, é uma praga que entrou em nosso planeta, acaba com a vida. Quanta gente desde o início do mundo morreu prematuramente por causa das doenças.
Agora, você que é pai, você olha para o filho doente, primeira coisa que dá no seu coração é a preocupação. Você perde até o sono, sim ou não? Né? Se é alguma doença mais grave, então aquilo te corta. Agora imagine Deus, será que Deus é uma pedra insensível olhar para nós, para a humanidade, e ver todo mundo doente, se apodrecendo? Entende? E não ter nenhum sentimento, sendo Ele um Pai, o Criador de todas as coisas, e até às vezes gostar que algum esteja doente. Eu não consigo ver um Deus com essa expressão na Bíblia, porque a doença é pior que o diabo. Ela mata, rouba e destrói também, não é? Sim ou não? Já morreu alguém com doença terrível na tua família? Já. Tinha uma vozinha lá que tinha umas feridas na perna e morreu daquilo, porque aquilo acabou com a vida dela. Então doença é uma coisa terrível. E como ela veio existir no nosso mundo? Por causa do pecado ela veio a existir. Ela veio a existir. Então esse nosso corpo, ele está sujeito a estas coisas, por causa da fraqueza do pecado, né? Agora, Deus abençoou e o homem descobriu a ciência, a medicina, tantas coisas para que haja cura para o homem, né? Existem tantos hospitais, tantos médicos, especialidades. Deus deu sabedoria para o homem descobrir tantos aparelhos, tantas coisas preciosas, para tornar a vida do homem melhor, livre de doenças. Então Deus é um Deus que se comove, tem um coração misericordioso, ainda que veja o homem nessa situação, tem um coração misericordioso para com as pessoas, permitir que o homem descobrisse uma infinidade de coisas para facilitar. Por exemplo, lá no capítulo 3 de Gênesis, ele disse para a mulher: terás filhos sobre dores, né? Terá dores de parto ao gerar, quando você tiver filho. Mas Deus deu tanta sabedoria para o homem, agora que a mulher agora toma lá uma anestesia, faz uma cesárea e não vai passar a dor depois, né? Mas facilitou muito para as mulheres agora ter filhos, sim ou não? Facilitou muito, tanta coisa Deus abençoou o homem. Por quê? Porque a doença é uma coisa terrível. Você entende esse pensamento ou não? Entende? Você vê Deus que não gosta dessas coisas? Você entende isso? Então Deus não tem prazer nisso. Agora volta lá para o texto. Naamã era um homem leproso, ele estava nessa situação, um homem leproso. E você conhece toda essa história. Ele foi até o rei de Israel, o profeta Eliseu estava lá, Eliseu mandou que esse homem, Naamã, fosse até ele. Naamã chegou a ele esperando. Vamos ler aqui de novo. Veio, pois, Naamã, versículo 9, com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Olha que Naamã esperava, é como as pessoas esperam isso nos dias de hoje. Naamã tinha uma coisa ali dentro dele, olha o que ele tinha, olha lá. Versículo 11, Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, né? Eu acho que Naamã esperava que ele aparecesse para ter com ele. Ela pôr-se-ia em pé, aí faria todo aquele cenário de invocar a Deus, né? Aquela coisa toda, né? E depois ia mover a mão assim sobre o lugar da lepra, fazer todo aquele cenário, como nos dias de hoje. Nós vemos hoje uma igreja que pratica um teatro muito grande, porque é isso que as pessoas gostam. Naamã queria que o profeta viesse e desse um show, mexesse nele, gritasse, invocasse, criasse todo aquele cenário para ele ficar comovido, atingido, para ter algum sinal de que se iria ter uma cura. Então, mesma coisa hoje. Nós vemos hoje um cenário criado para a igreja. Vem aqui, que aqui tem uma porta, se você passar por essa porta, porque aqui tem um sal, porque você vai pisar nesse sal, porque eu vou para aquele monte, e lá eu vou me sacrificar. Então nós vemos hoje uma igreja que pratica muito teatro para atrair as pessoas, para passar a mão sobre as coisas, para gritar, invocar Deus, criar aquela parafernália de coisas para atrair. Você vê isso direto?
né? A gente vê tanta engenhoca, tanta imaginação, porque isso atrai as pessoas, não para Jesus, mas para a igreja. Então Naamã ficou meio frustrado, porque o profeta falou para ele: olha, você vai e dá lá 7 mergulhos, e ele foi embora. Naamã ouviu um conselho aqui, olha, o versículo de número 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, né, levanta-te. Vou ler de novo. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. E o que ele fez? Ele foi lá no Rio Jordão, ele pulou 7 vezes e mergulhou, e a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança. Isso aqui está na palavra de Deus? Está na palavra de Deus. Foi um método que Deus usou naquele tempo. Agora eu faço uma pergunta para você: o que Eliseu conhecia de Jesus Cristo? O que Eliseu conhecia da obra de Cristo na cruz? O que Eliseu conhecia de um evangelho da graça de Deus? O que Eliseu conhecia de ser templo do Espírito Santo, do perdão dos pecados? O que você pensa que Eliseu tinha de conhecimento nesse tempo? Nada do que nós conhecemos do Novo Testamento Eliseu conhecia. Eu acredito que não tinha nenhuma visão do Cristo crucificado. Ele devia conhecer uma promessa de Gênesis 3,15, que viria alguém um dia. Mas acredito que ele não tinha nenhuma visão do Novo Testamento, da obra de Cristo na cruz, do verbo se fazendo carne e vindo aqui ao mundo. Nenhuma visão disso. Ele tinha compreensão de Deus naquele tempo sobre isso o que ele fazia. Por que o profeta? Porque sempre Deus manteve um profeta no Velho Testamento que falava a respeito de Deus para as pessoas. Esse profeta era a boca de Deus, e quando essas pessoas tinham que vir a Deus, eles vinham até o profeta. Você vai encontrar isso. Sempre Deus manteve um profeta no Velho Testamento que representava Deus. O Espírito Santo vinha, se manifestava nos reis, nos profetas, né? Em algumas pessoas escolhidas, e não era habitação constante no coração de ninguém. Então Deus sempre tinha um profeta. Mas na nova aliança, quem é o profeta do Novo Testamento? O profeta do Novo Testamento é aquele que profere, que prega a palavra de Deus. Esse é o profeta do Novo Testamento. E o verdadeiro profeta do Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, o nosso sumo sacerdote e o nosso profeta. Então, para esse tempo, Deus agiu assim. Isso foi muito bom para esse tempo. Mas Paulo diz assim: cumprir a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Paulo fala que quando se cumpriu os tempos, se completou o tempo, Jesus Cristo veio a este mundo. E ele veio trazer uma nova dimensão de vida, um novo testamento, uma nova dispensação, um novo período, uma nova aliança. Vocês entendem isso ou não? Então vamos ver a enfermidade na ótica do Novo Testamento, do sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos lá, você vai pegar aqueles mesmos textos. Vamos começar primeiro com Gálatas 3,13. Gálatas 3,13, nós vamos encontrar ali. Depois nós vamos ler um pouquinho de Deuteronômio 28 também. Então Gálatas 3,13 fala uma coisa importante a respeito de Jesus. Ele diz assim, Gálatas 3,13, ele fala uma coisa que você tem que crer. Ele fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o quê? Pela fé, o Espírito prometido. A bênção de Abraão é o Espírito prometido. É o Espírito prometido. Então, eu quero que você pense nisso. Fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então o que é um resgate? Tem que haver um preço pago para que se haja um resgate. É tirar alguém à força de um domínio, de uma situação de escravidão, de uma situação de morte.
Então ele está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fica com isso na tua mente. O que era a maldição da lei? A maior parte da maldição da lei é doença. Você vai ler isso comigo agora. Deuteronômio 28. Vamos lá, Deuteronômio 28. No capítulo 28. E nós vamos ler ali a partir do versículo de número 15. Eu quero que você entenda isso. Do que nós fomos resgatados. Resgatados é tirados, né? Diz assim, versículo 15. Se, porém, que não se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos. Veja bem, eles tinham que guardar a lei. Isso aqui é uma coisa dita para o pessoal da lei, para o povo de Israel. Eles tinham que guardar toda a lei, guardar os seus estatutos, ser obediente, tudo aquilo não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento, com a igreja lavada no sangue. Era uma ordenança para o povo de Israel que estava debaixo de lei. Você precisa saber distinguir bem essas coisas, saber certas falas de Deus no Velho Testamento, direcionado ao povo de Israel, não ao povo gentílico que somos nós, direcionada para que eles cumprissem, não para nós cumprirmos. Então isso é uma palavra para eles. Se eles não obedecessem, olha lá, parte B do versículo de número 15. Então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha lá, maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Versículo 18. Maldito o fruto do teu ventre, até os filhos serão malditos, para quem quebrasse a lei. Olha que coisa dura. E o fruto da tua terra, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 20. O Senhor mandará sobre ti maldição, olha lá, confusão e ameaça. Olha na alma da pessoa, na mente da pessoa. Em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído, e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Versículo 22. O Senhor te ferirá com tísica e febre, inflamação e com calor ardente, secura, e com crestamento, em ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Veja bem, era Deus que fazia isso em cima deles. No Velho Testamento é rei, obedece, abençoado, desobedeceu, rei. Isso que era viver debaixo de lei. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Para você ver de onde Cristo nos tirou, de onde Cristo nos resgatou. Continua, versículo 25. O Senhor te ferirá, te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele, por 7 caminhos fugirás diante dele, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito. 30. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não desfrutarás. 32. Os teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conhecestes, serás oprimido, quebrantado todos os dias. 38. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. O estrangeiro que está no meio de ti te levará, se elevará mais e mais, e tu descerá mais. 45. Todas essas maldições virão e te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares o que? Os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Isso aqui era o castigo pela desobediência da lei. Então se você for ler cuidadosamente, é um mundo de doenças que caía sobre a pessoa, porque ela era transgressora da lei.
A lei era olho por olho, dente por dente, era ferro e fogo, não tinha moleza. Agora, o que Gálatas 3 fala? Que quando Cristo vai para a cruz, ele se faz maldito, cai sobre ele, é isso que nós temos que entender, cai sobre ele todas essas maldições da lei, essa penalidade toda que você acabou de ler. Cristo ali na cruz, ele foi feito maldição, ele se tornou maldito no meu lugar. Toda a maldição da desobediência da lei caiu na pessoa de Jesus Cristo, e fazendo isso, ele me resgata da maldição da lei, ele me tira debaixo da lei, me resgata da maldição da lei, me tira desta desgraça de maldição que nós acabamos de ler. Então, e nos adota como filhos. Então isso aqui, meus irmãos, não serve para nós que somos igreja. Ninguém da igreja está debaixo de maldição. Todos salvam, uma pessoa resgatada da maldição. Todos salvo é um liberto, um redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Todos salvo, essa pragaiada de doença que está aqui, é uma coisa que Deus guarda o verdadeiro salvo, porque isso tudo era maldição da lei. Você entende isso comigo ou não? Agora, a turma que prega a lei, por que não prega essas coisas o tempo todo também? Eles só pregam bênção, mas mostra que se falhar está debaixo de maldição. Então Cristo, primeira coisa que eu tenho que entender, Cristo se fez maldição no meu lugar. Ele tomou sobre ele todas essas penalidades, essas doenças, essas enfermidades, essas coisas horríveis todas. E tomou sobre ele, se fez maldito no meu lugar e me resgatou da maldição da lei. Me adotou como filho e mandou para dentro de mim o quê? O Espírito do seu Filho. Por isso que o crente verdadeiro, nunca esqueça isso, ele não tem que fazer quebra de maldição. Porque ele é resgatado, ele não é maldito, ele é bendito de Deus, ele é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aceita isso ou não? Não é? Então, se está escrito em Gálatas 3,13 isto, é nisto que eu tenho que crer. Eu não posso voltar para o passado, para uma lei falida, e querer viver debaixo de uma coisa que já foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Agora vamos lá, Isaías 53, que você já sabe bem. E vamos ler, ele começa fazendo uma pergunta no versículo 1. Uma pergunta muito pertinente, olha o que ele diz. Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado, quem teve revelação do braço do Senhor? Depois ele vai dizendo, a respeito de Jesus, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando a respeito de Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Agora, entenda isso aqui, ó. Certamente ele tomou sobre si. O que ele tomou sobre si? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ou feridas ou chagas fostes o quê? Sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aí. Então, Isaías teve uma visão do Cristo crucificado, e ele fala que a nossa culpa caiu sobre ele, os nossos pecados e as nossas transgressões. Você acredita nisso? Acredita que todos os pecados que você tinha caiu na cruz e você foi liberto dos pecados? Você crendo nisso, você está salvo? Sim ou não?
Mas também está escrito aqui que ele levou todas as doenças e enfermidades. E parece que nós temos uma dificuldade de acreditar que ele levou essas doenças e enfermidades também. Nós temos uma facilidade para crer. De fato, os meus pecados foram. Estou perdoado, estou salvo, guardado pelo poder de Deus. Me tornei filho porque acreditei. Isso não pode voltar atrás. Sim ou não? Mas ele também levou esta desgraça que entrou no mundo pelo pecado, essa coisa chamada doença e maldição, levou sobre ele. Então eu preciso ter uma visão também do Cristo crucificado, do sacrifício dele, e da cruz que opera através do seu sacrifício perfeito, da cura que vem através da cruz. Eu preciso ter uma visão, não só dos pecados, como também da cura que provém da cruz, porque está escrito isso. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Depois nós vamos concluir essa palavra. Agora vamos um pouquinho para frente. Então ali na cruz, ele se fez maldito, ele levou, nos resgatou, ele se fez maldito no nosso lugar, levou todas as maldições, nós não estamos debaixo de maldição. Agora vamos para Mateus 8, nós vamos ler aquele texto ali, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Agora, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou o quê? Com as nossas dores. Agora, veja bem, isso aqui, Cristo ainda não havia morrido na cruz. Era antes do sacrifício. Mas levaram aquele monte de gente doente para ele, né? Ele libertou todas aquelas pessoas endemoniadas. Mas a Bíblia diz também que ele curou todos os que estavam doentes. E qual era o principal objetivo dele curar todos os que estavam doentes? Ali era doença física mesmo, era doença na carne. Qual era o ponto principal? Para que se cumprisse o quê? Aí o apóstolo aqui, Mateus, cita lá Isaías, que se cumprisse o que fora dito. Ele curou toda aquela gente das doenças, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O quê? Tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então quando eu olho ali para a cruz, por isso que a obra da cruz, o Cristo crucificado, não é uma coisa que a gente entende em um mês, nem em alguns poucos anos. Eu preciso olhar para aquilo e eu meditando na palavra, e Deus vai me dando revelação da grandeza do que Ele fez na cruz, porque muitas vezes a gente é parcial, a gente acredita em um ponto e descrê do outro, enxerga uma coisa, acredita, não enxergou direito a outra, não acredita, se aconteceu tudo no mesmo lugar, ali na cruz do Calvário. É por isso que eu tenho que pensar no Cristo crucificado, folhear a palavra de Deus, pesquisar, trabalhar, orar a Deus para que Ele venha abrir o meu entendimento e eu possa enxergar de uma forma bem completa, né? O que realmente é o Cristo crucificado. Era isso que Paulo pregava. Então ele curou todos os doentes para que se cumprisse aquela palavra. Repare bem, nem para a cruz ele tinha ido ainda, o sacrifício perfeito não havia acontecido ainda, mas ele naquele ato estava cumprindo aquilo que estava dito pelo profeta Isaías. Agora vamos lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 2. Nossa, por isso que eu não estou achando, eu estou lá em Tiago, aí fica difícil, né? Vamos lá. Então, vamos ler a partir do versículo de número 23. Pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para Deus. Você acredita que você morreu para o pecado? Você acredita ou não? Quando Cristo morre na cruz, você foi incluído ali na cruz. E Deus te considera, conforme está escrito aqui, morto para esse sistema, morto para o poder e domínio do pecado. Você com Cristo morreu para o pecado. Morreu. Quem está morto para o pecado está justificado do pecado. Então olha lá o que ele fala: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então nós morremos para o pecado, para esse sistema de destruição. Apesar de você estar num corpo, numa natureza da carne aqui ainda, dentro do sistema corrompido, para Deus, na morte de Cristo na cruz, nós morremos para tudo isso, estamos vivos para Deus, para que nós, mortos aos pecados, vivamos o que? Para a justiça. Nós vivamos na justiça de Deus agora, fomos justificados, vivemos nessa justiça de Deus. E depois ele diz o quê? Por suas chagas fostes o quê? Fossem sarados, né? Por suas chagas fossem sarados. Agora volta lá em 2 Reis 2, né? 2 Reis 2 de novo. Deus curou o Naamã da lepra, curou. Ele foi até o profeta. 2:5, né? 2 Reis 2:5. Ele curou, olha, vou ler de novo. Então, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Deus curou, Deus agiu na vida desse homem e curou. Mas agora que nós vivemos no Novo Testamento, qual é o foco, meus irmãos? O foco é olhar para aquilo que foi feito na cruz. Entende? É olhar para o sacrifício, para a expiação dos pecados, para aquilo que levou, para aquilo que Cristo levou ali na cruz do Calvário. Eu não posso pegar um texto desse, da velha aliança, e falar que nós vamos dar 7 mergulhos. Eu vou criar uma coisa imaginária na tua cabeça. E se eu der 7 mergulhos, eu tenho que fazer 7 cultos para dar 7 mergulhos. Cada culto é um mergulho, e lá no 7º, e aí Deus vai me curar. Então, nós vemos hoje as pessoas explanando esse texto, levando homens e mulheres de Deus a praticar isso aqui, sendo que a verdadeira cura ela é alcançada pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, quanto mais eu levo a pessoa à prática dessas coisas da velha aliança, mais ela vai ficando cega para a obra da cruz, mais ela vai ficando distante da verdadeira fé de olhar para Cristo e crer que ali na cruz todas as maldições que Cristo levou sobre ele, que Cristo levou esta coisa chamada doença na cruz do Calvário, e que se eu quero ter uma cura, se eu tiver fé para ter uma cura, eu tenho que olhar para a cruz, entender o Cristo, crer que aquilo é possível, jamais levar a pessoa numa forma imaginária, ficar dando mergulho naquilo que não existe, vai poder trazer cura para alguém. Você está entendendo isso? Então essas práticas, elas encobrem a cruz de Cristo. No fim a gente vê um monte de pessoas praticando coisas, crendo em coisas que vão tornando elas cada vez mais cegas para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, meu irmão, novamente vou te repetir a mesma coisa: o que Cristo fez é o máximo, é tudo. O seu sacrifício, o Cristo crucificado, é o tudo de Deus para o homem, é o tudo que Deus tinha que fazer em favor do homem, foi feito através de Cristo na cruz. Agora, eu não posso criar coisas imaginárias, que nem eu falei a semana passada, criar muralhas para você ficar rodeando na sua imaginação, sendo que a própria Jericó se tornou o quê? Um lugar de bênção para o cego, de bênção para Zaqueu, um lugar já conquistado, que nunca mais se tornou oposição para o povo de Israel. Então, meu irmão, tudo que você tem que crer é no Cristo crucificado. Só para terminar, quero ler mais um texto ali em 1 aos Coríntios.
1 Coríntios, vamos lá no capítulo 2. Eu leio muito isso. Então Paulo foi lá aos Coríntios, né? E o que Paulo pregou para eles? Capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha o versículo, volta um pouquinho no capítulo 1, olha aqui no versículo 18 do capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Olha lá o versículo de número 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que é esse Cristo crucificado? O que Cristo crucificado, a palavra da cruz é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a palavra da cruz, o Cristo crucificado, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então Paulo não foi lá em Coríntios criar ilusões, criar peças para atrair as pessoas, criar cenários espirituais, fazer toda aquela encenação para a pessoa fazer tudo aquilo. Não, ele foi, olha, Cristo crucificado, tudo que tinha que ser feito foi feito lá na cruz, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse em quê? No poder de Deus. Agora, meu irmão, vamos dar os 7 mergulhos de Naamã. Olha para a cruz, enxerga ali Cristo crucificado. A doença foi posta nele. Agora, se você crer, se torna real. Se não crer, é uma questão de crer, certo? Deus cura as pessoas de 1001 formas. Você pode tomar um remédio, você está com uma dor de cabeça, tomou Doril, não é isso? A dor sumiu, não é? Agora, existem certas coisas que é só pela fé. E se eu enxergar, e for enxergando e crendo, então existe uma grande possibilidade de eu ser curado pelo poder de Deus. Aceita isso? Então vamos ficar em pé, temos 2 minutinhos. Então vamos cantar Pela Fé no Filho de Deus. Vai, Rodrigo, levanta-se um pouquinho, feche os teus olhos, adore a Deus. E diga para o teu irmão, vai em paz, meu irmão, tem uma semana de paz. Vai em paz, fique feliz esta semana.